Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana teremos Copa do Brasil, quartas de final da Copa do Brasil. Houve uma mudança, né, na Copa do Brasil por parte da CBF, né? E aí quando eu falo parte da CBF, é porque a CBF não pergunta a ninguém, ela vai e faz e foda-se. Se prejudicar alguém, prejudicou. Se não prejudicar, foda-se, ela está pensando nela. E a CBF deu uma certa sorte, né? Porque alguns clubes foram eliminados da Copa do Brasil e ela pôde dar uma mexida no calendário. E esse calendário, essa mexida, fez com que jogasse a final da Copa do Brasil lá para dezembro, né? E adiantasse o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Brasileiro vai terminar antes do que se imaginava, porque se falava em terminar o Campeonato Brasileiro dia 21, 22 de dezembro, mais ou menos, vai terminar antes do Campeonato Brasileiro e vai jogar a final da Copa do Brasil para lá. Ou seja, vai ter gente sendo beneficiado com isso e gente sendo prejudicada. Não tem jeito. Só que a CBF não pergunta. E não me vem com esse papo, ah, não, todo mundo assinou. Assinou o cacete. Ninguém assina nada, irmão. Ninguém assina nada, tá? A CBF está mudando o curso no meio. Ou seja, sabe aquele tal daquele equilíbrio que se diz, né? Tal da isonomia? Não existe. No futebol brasileiro não tem equilíbrio. A própria CBF não dá equilíbrio, porque ela muda a regra no meio do caminho. Então, é bem complicado. Então, já foi mudada. A final da Copa do Brasil vai ser depois do Campeonato Brasileiro. Só que tem um detalhe. Só que tem um detalhe. É, nós temos em dezembro aquele Intercontinental, né? A Copa do Mundo de Clubes, de 4 em 4 anos, e tem aquele Intercontinental. Nesse ano, especificamente, né? Por sorte da CBF, os times que estão na Libertadores não estão na Copa do Brasil, que é o caso de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então ela está podendo fazer isso, porque se um desses clubes tivesse na Copa do Brasil e chegasse à final e fosse campeão, quer dizer, chegasse à final da Copa do Brasil, como é que esse clube ia fazer para ir para o Intercontinental, né? E final do Copa do Brasil? Não teria como. Então a CBF está fazendo por causa disso. Porque os times que podem ser campeões da Libertadores e ir por Intercontinental não estão na Copa do Brasil. Que é o caso de Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então por isso ela fez essa mudança. Então contou um pouco com a sorte, né? A CBF contou com a sorte de justamente os três clubes que permanecem na Libertadores não estão na Copa do Brasil. Então, eu ia falar uma, eu ia falar uma situação aqui, né? Mas aí iam falar que é preconceito. Então é melhor ficar quieto. Então, nesta semana teremos aí Copa do Brasil. Jogos. Deixa eu ver se os jogos são todos quarta-feira ou se é quarta e quinta. Não, são quarta e quinta. São três jogos na quarta e um jogo na quinta-feira. Quartas de final, tem 8 times, quatro jogos. Então vamos lá para a gente falar rapidamente sobre esses jogos e eu dar os meus palpites para esta primeira partida. É, Eu acho que tem um certo equilíbrio aqui em alguns jogos, tá? É, a gente vai falar sobre isso. Então, deixa eu pedir logo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magrande, mas em especial do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, do Bahia, do Fluminense.
Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode dar através do clube de membro do canal André com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo que você está assistindo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá, clica, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara. Vamos aqui pegar rapidamente, só para se ter ideia, de como estão os clubes que estão na Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro. Bom, temos um time da Série B, que é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o 12º da Série B. O Atlético Paranaense não é líder na Série B. O Atlético Paranaense é o 12º colocado. E por que eu estou pegando isso como, como ponto? Porque a Copa do Brasil é um campeonato completamente diferente, onde alguns times inferiores, dependendo do chaveamento, vão conseguir chegar mais longe do que outros. Vamos ser bem sinceros, o Atlético Paranaense é mais forte que o Flamengo, Palmeiras e São Paulo? Porra, não é. Não é. Mas está nas quartas de final. São Paulo, Palmeiras e Flamengo não estão. Então, a Copa do Brasil eu vejo como o campeonato que dá chances dentro de uma limitação, mas dá chances para times. Entendeu? E aí, a Copa do Brasil, por ser mata-mata, o elenco ajuda. Mas você ter um time bom, já. E como é mata-mata, você pode fazer estratégias. E aí, nessa estratégia, o time inferior, tecnicamente, pode levar vantagem. Tá? Eu acho a Copa do Brasil, na minha opinião, sensacional justamente por causa disso. Acho que dificilmente teremos na Copa do Brasil, por causa da mudança que teve, né? Times da Série B, Série C, avançando até uma semifinal. Acho muito difícil. Muito difícil chegar a uma final. Acho muito difícil acontecer isso agora na Copa do Brasil, porque os times que estão na Libertadores já estão entrando na terceira fase, não estão entrando nas oitavas de final. Então, acho muito difícil isso acontecer. Beleza? Então vamos lá, cara. O Atlético Paranaense é o 12º da Série B. Aí vamos lá. Temos o Cruzeiro, é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, na Copa do Brasil, o time que está melhor colocado é o Cruzeiro. Que hoje que eu estou gravando nesta segunda-feira, dia 25/8. Hoje, o Cruzeiro é o segundo colocado. Porém, o Palmeiras ainda vai jogar. O Palmeiras ainda vai jogar à noite. Eu estou gravando segunda-feira de manhã. Tá? Tô gravando para segunda-feira de manhã. O Palmeiras ainda vai jogar. Então, o Palmeiras pode avançar. E lembrando que neste momento, segunda-feira de manhã, dia 25, o Cruzeiro tem 41 pontos, o Palmeiras tem 39. Só que o Cruzeiro tem 21 jogos, o Palmeiras tem 18. A probabilidade é que o Palmeiras passe o Cruzeiro. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o Cruzeiro aí, segunda, terceira colocação. Depois tem o Bahia, que é o quarto. Tem o quinto, que é o Botafogo. Ou seja, entre os 6 primeiros, a gente tem 3 times que continuam na Copa do Brasil. Aí temos o Fluminense, que é o nono, o Corinthians, que é o 11º, o Atlético Mineiro, que é o 12º, o Vasco, que é o 16º. Então a gente tem times que estão mal no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Corinthians. Ó, o Corinthians tem 25 pontos. O time que está na zona de rebaixamento tem 19. 6 pontos só de diferença.
Então temos três times que estão mal: Vasco, Atlético e Corinthians. Temos um time que está no meio, que é o Fluminense, e três times que estão na parte de cima da tabela, o Atlético Paranaense, que é o 12º da Série B. Bom, obviamente que, se a gente for olhar por esse lado, Cruzeiro, Bahia e Botafogo seriam os favoritos nesse confronto, né? Por estarem melhores no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians seria favorito contra o Atlético Paranaense, pelo Corinthians ser da Série A e o Atlético Paranaense na Série B. Então, se olhar pelo lado do Campeonato Brasileiro, no confronto Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Cruzeiro seria o favorito. No confronto Atlético Paranaense e Corinthians, o Corinthians seria o favorito, o Corinthians Série A, o Atlético Paranaense Série B. No confronto Vasco e Botafogo, o favorito seria o Botafogo, porque está na parte de cima da tabela, e o Vasco quase no rebaixamento. E no jogo Bahia e Fluminense, o Bahia seria o favorito, porque está na frente no Campeonato Brasileiro. Só que isso é mata-mata. E aí tem algumas questões. Mando de campo. No caso, Atlético Mineiro e Cruzeiro, o primeiro jogo é mando de campo do Atlético. Atlético Paranaense e Corinthians, o primeiro jogo é na Arena da Baixada. Vasco e Botafogo, mando de campo do Vasco, provavelmente em São Januário. Bahia e Fluminense, mando de campo do Bahia. Então, o Cruzeiro decide em casa, o Corinthians decide em casa, o Botafogo decide em casa e o Fluminense decide em casa. Isso muda a configuração de algumas situações em relação ao favoritismo. Porém, depende muito do primeiro jogo. O primeiro jogo diz o caminho para o segundo jogo. E, na minha opinião, empate no primeiro jogo não é ruim para ninguém. Nem para quem está jogando fora, nem para quem está jogando em casa, obviamente. Tem muita gente que acha que jogar em casa empatar é ruim. Eu não acho tão ruim assim. Porque você acaba jogando a pressão para o outro. Tá? Então, na minha opinião, o empate no primeiro jogo não é ruim. Tá? Mesmo jogando em casa. Então vamos lá. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Clássico regional. O Atlético Mineiro é um dos times que está em três competições: Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Cruzeiro nem Sul-Americana ficou Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tem uma vantagem, né, do descanso, né, de não estar em Libertadores, nada. Tem esse descanso. Como é que o Atlético Mineiro vai jogar? Acho que o Atlético Mineiro vai para esse mata-mata muito parecido com o que jogou contra o Flamengo. Acho que o Atlético Mineiro vai muito parecido com o que jogou contra o Flamengo. Só para lembrar que o Atlético Mineiro perdeu para o Flamengo em casa. Ganhou do Flamengo lá, jogando atrás, jogando por uma bola. Em casa não conseguiu segurar o resultado, perdeu. O Atlético Mineiro perdeu para o São Paulo. O Cruzeiro jogou pelo Campeonato Brasileiro, ganhou. Cara, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mano de campo do Atlético. Cara, eu vou de empate esse jogo. Eu acho o time do Cruzeiro melhor do que o do Atlético Mineiro. Tá? Eu vou de empate ou Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro não perde para o Atlético Mineiro, mesmo jogando fora de casa. Para mim, Atlético Mineiro e Cruzeiro, não acho o time do Cruzeiro esse timaço. Não acho. Acho um bom time que tem uma ou outra peça. Ainda não tem elenco, mas não acho um timaço. Tá? Acho um bom time. Mas eu acho que o Cruzeiro não perde para o Atlético Mineiro. Então eu acho que esse jogo ou dá Cruzeiro ou dá empate. Minha primeira opção é empate. E Cruzeiro vencedor. Para mim, o Atlético Mineiro não ganha do Cruzeiro. Então, para mim, dá empate. Ou Cruzeiro.
Jogo quarta-feira, dia 27/8, às 7h30 da noite. Quarta-feira também, dia 27/8, 9h30, temos Atlético Paranaense e Corinthians. Cara, o Atlético Paranaense, pelo caminhar da carruagem, né, na Série B, tem chance ainda de subir, porque a diferença do Atlético Paranaense para o Criciúma, que está na zona de classificação, são 6 pontos. Dá para pegar. Né? Está na 23ª rodada, faltam aí 15 rodadas, dá para pegar. Mas está difícil para o Atlético Paranaense retornar à Série A. Difícil, difícil. Mas é mata-mata. O time do Corinthians é um time que tem boas peças, não faz assim lá um grande futebol, mas o time do Corinthians é mais qualificado que o Atlético Paranaense. Também acho que o Corinthians não perde para o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético Paranaense jogo também é outro jogo, para mim tem cara de empate. Atlético Paranaense e Corinthians, na minha opinião, tem cara de empate também. Cara de empate. Mas o Corinthians é mais time, tá? Também na quarta-feira, dia 27/8, 9h30, Vasco da Gama e Botafogo. Confronto regional aqui no Rio. O time do Botafogo, né, o elenco, é superior ao do Vasco, bem superior. O Botafogo tem muito mais peça, tem muito mais qualidade do que o Vasco. O time do Vasco é muito limitado, tá? Não é à toa que o Vasco briga para não cair, né? O Botafogo vem de uma eliminação na Libertadores. Às vezes oscila bastante, mas sinceramente eu não acho que o Vasco tem time para ganhar do Botafogo, mesmo em São Januário. Mesmo em São Januário, vai ter que ir na força da torcida, né? O Vasco ganhou de 6-0 do Santos, mas perdeu duas seguidas. Cara, Vasco e Botafogo, para mim o Botafogo ganha do Vasco em São Januário. Para mim o Botafogo ganha do Vasco em São Januário. E Bahia e o Fluminense. Mano de campo do Bahia, quinta-feira, dia 28/8, às 7h30 da noite. Jogo bem parelho, cara. Bem parelho. Bem parelho. Eu, particularmente, eu acho o time do Bahia mais forte que o do Fluminense. Tá? Mas, assim, eu acho o Bahia mais forte, mas não é discrepante, não. Tá? Eu acho uma superioridade do time do Bahia, mas não acho muito. Acho um jogo muito equilibrado. É um jogo muito equilibrado. O Fluminense vai botar no contra-ataque rápido, ali com o Canóbio, com o Cano. É um jogo bem equilibrado, cara. Um jogo bem equilibrado. Eu vou de Bahia ou empate. Bahia ou empate é o meu palpite. Eu sei que vocês vão me perguntar, Magalhães, para você, quem é o favorito para se classificar? Bom, Atlético Mineiro e Cruzeiro, para mim, eu acho Cruzeiro. Atlético Paranaense e Corinthians, eu acho Corinthians. Vasco e Botafogo, eu acho Botafogo. Bahia e Fluminense, eu acho Bahia. Então, tá aí a minha análise, meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui.